Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre acidentes de trabalho, né? Então, os acidentes de trabalho, eu listei aqui o que o Ministério da Saúde nos diz sobre os acidentes de trabalho. Então, ele dá uma lista dos acidentes de trabalho mais frequentes, que são aqui, ó. Arranjo físico do espaço de trabalho, né? Um arranjo físico inadequado. Falta de proteção em máquinas perigosas, ferramentas defeituosas, possibilidade de incêndio e explosão, risco físico intenso, levantamento manual de peso, posturas e posições inadequadas, pressão da chefia por produtividade, né? Ritmo acelerado das realizações das tarefas, repetitividade de movimentos, extensas horas de trabalho com frequente realização de horas extras, pausas inexistentes, trabalho noturno ou em turnos, presença de animais peçonhentos e presença de substâncias tóxicas nos ambientes de trabalho. Então, esses são alguns fatores mais frequentes dos acidentes de trabalho. E no nosso setor de laboratório, né, setor da área da saúde, mais especificamente na histopatologia, quais os principais acidentes? Ele listou também. Olha, trajeto, né, você está no seu trajeto, piso molhado ou algum obstáculo ali e ocorre uma queda, né? Acidentes com material perfluorocutante contaminado também são frequentes, e alergias a substâncias químicas utilizadas na desinfecção, ou substâncias de uso ali do laboratório. Por exemplo, no meu caso, logo no início, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha alergia a xilol, né? Eu ficava com uma psoríase, assim, abaixo aqui do olho, né? Ele ficava descamando aqui, né? Com uma penugem branca e descascando, e ali eu não sabia o que era. Eu fui no dermatologista, ele disse que era exatamente uma alergia a algum produto químico, mas naquela época eu não sabia qual seria esse produto químico. Pode ser um produto químico de casa. E aí, com o tempo, eu fui reparando e percebi que era de xilol, mas depois essa alergia aí sumiu, né? E, voltando para cá, as doenças relacionadas ao trabalho. O que seriam, então, as doenças relacionadas ao trabalho? As doenças do trabalho referem-se ao conjunto de agravos ou danos que incidem sobre a saúde dos trabalhadores, causados, desencadeados ou agravados por fatores de risco presentes nos locais. Também são considerados doenças provenientes de contaminação acidental no exercício do trabalho e as doenças endêmicas, quando contraídas por exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho realizado. Então, a doença do trabalho, ela está ali, ela pode ser desencadeada, né, ou agravada por fatores de risco ali presentes no local, como, no meu caso, a alergia, né? Era um fator de risco ali, aquele produto químico, e foi desencadeada uma alergia por eu estar de ambiente de trabalho. E quais são os fatores de risco que a gente está submetido na nossa atividade laboral? Então, são esses aqui, olha. Os agentes físicos, químicos, os agentes biológicos e a própria organização do trabalho podem ser fatores de risco. Os agentes físicos, o ruído, né? Um ruído muito alto, vibração de equipamento, né? Que fica ligado o dia todo, vibração, o calor, né? Ou até o frio, né? Uma luminosidade muito forte, uma
ventilação excessiva ou uma umidade excessiva, né? Pressões anormais, radiação, isso seriam os agentes físicos, fatores de riscos de agentes provocados por agentes físicos. E os agentes químicos seriam o quê? As substâncias químicas tóxicas presentes nos ambientes de trabalho, nas formas de gases, fumo, névoa, neblina ou poeira. Os agentes biológicos, bactérias, fungos, parasitas, vírus. E a organização de trabalho, ela também é um fator de risco, né? Ela é, sim, pode ser a divisão do trabalho, né? O trabalho ali excessivo para um e mais tranquilo para outro, né? Não tem uma divisão de trabalho justa e organizada, né? De acordo com os horários de cada um, pressão da chefia por produtividade ou disciplina, ritmo acelerado, repetitividade de movimento, jornadas de trabalho extensas, trabalho noturno ou em turno, organização do espaço físico intenso, né? Levantamento manual de peso por posturas e posições inadequadas, e entre outras aí relacionadas com a organização do trabalho. Bom, aqui nesse slide eu separei algumas doenças que têm prioridade na sua notificação, que o Ministério da Saúde ele prioriza, né? O Ministério da Saúde, né? Ele prioriza, né, a notificação de algumas doenças, né? Como, por exemplo, a gente vê aqui as doenças das vias aéreas, né? Então, qualquer doença que for relacionada com as vias aéreas, as vias respiratórias, né, tem prioridade ali na notificação da CAT ao SESM para o Ministério da Saúde. Então, ocasiona o quê? Materiais inalados no trabalho, né, que venham a acarretar tais doenças. Também que podem, doenças respiratórias, né, das vias respiratórias, que podem acometer o nariz, traqueia, brônquios, parênquima pulmonar, e que podem ocasionar desde uma simples rinite, né, até câncer no pulmão. Então, essas características desses produtos, né, que podem levar a essas doenças tenham a prioridade de investigação e notificação para o Ministério da Saúde. Bem, então, dando continuidade, né, ao nosso módulo de saúde do trabalhador na área da tecnologia, a gente viu nas duas aulas anteriores os riscos, né, os fatores de risco dentro do setor da histotecnologia, né? Então, alguns fatores de risco podem acometer ali a nossa via respiratória, né? A gente viu também a questão de intoxicação por metais pesados, no caso do mercúrio. Então, da via respiratória, qual é o cuidado que a gente tem que ter ali? É o cuidado quando a gente vai manipular, por exemplo, o inclusor, né? O inclusor ele tem ali a parafina líquida, né? Que ela é tóxica. Ela também tem o aparelho do microótomo, né? Que sai aquela fuligem, né? Na hora do desbaixo do bloco. E a gente tem que tomar cuidado com aquela, para não ficar aspirando, né? Aquela fuligem que solta dos blocos de parafina. Então, a gente viu esse no caso das vias respiratórias. Do caso dos metais pesados, a gente viu o caso do mercúrio, né? A gente pode sofrer intoxicação ali, o mercúrio.
né? E principalmente quando a gente manipula, por exemplo, o corante, a hematoxilina, que a hematoxilina é um composto ali que ela contém o óxido de mercúrio, né? Então, a gente tem que tomar cuidado também na hora de manipular ali a hematoxilina. E um outro risco, né? Um fator de risco é na manipulação de certos aparelhos, onde a gente pode ter lesões, né? Nos nossos nervos, né? Que é o caso, lesões por esforço repetitivo, que é o caso, por exemplo, do micrótomo, né? Onde o osteotécnico ele faz aquele movimento repetitivo por várias horas, e até as pessoas que trabalham ali na digitação, na secretaria também estão expostas a esse esforço repetitivo, né? E não só esforço repetitivo, né? Na questão da sua postura, né? Da ergonomia, ali tem que ter um certo cuidado, né? Como senta, como sentar, cadeiras confortáveis, a mesa numa altura certa, computador numa altura certa, né? E ali também ela está exposta a essa lesão por esforço repetitivo, né? Não só o pessoal da área técnica, mas também da secretaria está exposto a esse tipo de lesão. Que a gente viu foi o ALER, né? O DORT e a síndrome do punho de carpo. E aí a gente chega hoje, né, para iniciar, dar continuidade a esses fatores de risco. Nós temos aqui, por exemplo, a dermatose ocupacional. E aí a gente tem que, né, toda dermatose ocupacional é toda alteração de pele, né, que ocorre na pele, mucosa e anexos, direta ou indiretamente causada, acondicionada, mantida ou agravada pela atividade do trabalho. Eu falei, né, no meu caso, né, que eu tive uma dermatite, né, causada por alergia, né? E essa dermatose aqui ocupacional, ela pode ser causada por agentes biológicos, agentes físicos ou agentes químicos, né? 80% dos casos, elas são provocadas por agentes químicos, né? E onde esses agentes, o que eles vão provocar? Eles vão provocar quadros irritativos, né? E sensibilizantes na pele. Então, essas são os principais sintomas dessas dermatoses ocupacionais, ou seja, que você adquire na sua atividade profissional. Tá. Bom, essa nomenclatura aqui ela pode ser um pouco pesada, né? Distúrbios mentais, mas a gente pode trocar ela aqui por problemas psicológicos ou confusão mental, né? Eu gosto de usar confusão mental. Eu botei aqui distúrbios mentais, mas estava assim na bibliografia, mas eu não gostei muito, então acho que confusão mental é o termo mais apropriado, né? Isso ocorre devido à tua atividade profissional? Pode ocorrer, sim, né? De que forma ela pode ocorrer, né? O seu desenvolvimento dessa confusão mental dentro da tua atividade profissional, ela pode ocorrer de forma silenciosa e invisível, ou seja, as pessoas não vão perceber isso, que isso está acontecendo com você dentro do ambiente de trabalho, né? Mas alguns sintomas
vão dar alguma pista disso, né? Porém, pode ser confundida por exemplo, com negligência. Olha, aquela pessoa está sendo negligente na tarefa dela, ou indisciplinada, né? Ou pode ser confundida com irresponsabilidade ou falta de preparo por parte do trabalho. Então, essa confusão mental causada no trabalho, né, as pessoas podem confundir, né, com negligência, indisciplina, né, falta de preparo. E alguns sintomas dessa confusão mental que é causada ali no laboratório, no ambiente de trabalho. Alguns sintomas são, por exemplo, modificação do humor, né, fadiga, irritabilidade, cansaço por esgotamento, isolamento, a pessoa fica isolada, ela quer ficar isolada, distúrbios do sono, ou seja, falta de sono ou excesso de sono, ansiedade, pesadelos com o trabalho, intolerância, né? Descontrole emocional, agressividade, tristeza, alcoolismo e absentismo. E aí, a gente se pergunta, por que, né, chega nesse estado e como a gente pode estar evitando isso? Então, mas antes de falar essa parte, ainda tem essa parte daqui, ó, sintomas físicos, né? Tem alguns sintomas e também tem os sintomas físicos, como dor de cabeça ou por todo o corpo, falta de apetite, mal-estar, tonturas, náuseas, sudorese, taquicardia. Fatores que podem gerar esses distúrbios. Aí a gente chega no ponto, né? O que pode gerar essa confusão mental dentro do teu local de trabalho que as pessoas podem enxergar como falta de preparo teu, como disciplina tua, né? Como que, ó, negligência ao trabalho teu, né? As pessoas podem interpretar isso, né? E o que pode causar, né, essa confusão mental dentro do teu local de trabalho? Bora ver aqui os fatores que podem ocasionar isso. Olha lá. Então, fatores, olha, físicos, fatores químicos e fatores biológicos, né? Isso vinculado, né? Vinculado à execução do teu trabalho, organização hierárquica, né? Como divisão das tarefas, uma jornada pesada, um ritmo pesado de trabalho, né? Trabalho em turnos, a intensidade do teu trabalho ou até a monotonia do teu trabalho. Quer dizer, tu fica assim, lá no teu trabalho, tu se sente desmotivada porque não tem muita coisa para fazer, né? Ou até a repetitividade do trabalho, aquele trabalho, né, repetitivo, não tem uma motivação. E aí, o inverso também pode ocorrer, por exemplo, responsabilidades excessivas, e entre outros. E aqui também, tu vê que não só essa parte da organização do trabalho, mas lá na frente a gente vai ver também que certos produtos químicos podem causar confusão mental, como que a gente vai ver mais na frente o xilol. Então, quando a pessoa fica muito exposta ao xilol, né, a concentração de xilol dela aumenta no organismo, né, pode ocorrer essa, essa, essa confusão mental, né, que pode ser confundida com outras coisas, e a gente vai aprender aqui como estar se protegendo, né, sempre usando os EPIs. É importante ressaltar sempre usar os EPIs. Bom, aqui a gente passou agora dos fatores de risco, e aqui eu vou falar mais um pouquinho, né, na verdade, sobre os solventes orgânicos, que também
são os fatores químicos ali, né, de risco, que podem provocar doenças, enfim. Como a gente pode trabalhar, se proteger, né, e conhecer um pouquinho seus efeitos. Nós temos, olha, os solventes orgânicos, nós trabalhamos dentro do laboratório com solventes orgânicos, né? Esse nome é atribuído, né, a um grupo de substâncias químicas líquidas à temperatura ambiente, com características físico e químicas, ou seja, volatilidade e lipossolubilidade, que tornam seu risco tóxico bastante variável. Então, quais seriam essas substâncias, né? Olha, os hidrocarbonetos alifáticos, exemplo, N-hexano e a benzina, os hidrocarbonetos aromáticos, exemplo, benzeno, tolueno, xileno ou xilol, né? Xilol já entra nesse grupo aqui, ó, dos solventes orgânicos. Os hidrocarbonetos halogenados, exemplo, di ou tri ou tetracloreto de etileno, monoclorobenzeno, cloreto de metileno. Os álcools, olha, os álcools que a gente usa também no processamento de tecidos, o metanol, o etanol, isopropanol, butanol, o álcool amílico, né? Álcool amílico. E aí também entra nesse grupo dos solventes orgânicos que podem prejudicar, né? A cetona, o ésteres. Então, como eles podem estar te prejudicando a nossa saúde? Olha lá, essa intoxicação, né? Essa contaminação, ela vai ocorrer pela via da respiração pulmonar e cutânea, ou seja, pelas vias aéreas, que a gente já comentou, né? E pela via cutânea, quando você toca sem luva, por exemplo, ou quando você está manipulando e cai um pouco na tua pele ali. Então, é dessa forma que tu pode se contaminar ou se intoxicar com esses solventes. Então, os solventes podem ser inalados pelos trabalhadores expostos e atingir os alvéolos e o sangue. Então, feito essa parte, né, de conhecer quais os riscos, e a gente viu, né, são vários riscos, risco químico, né? O risco químico a gente falou aí dos solventes orgânicos. A gente viu risco, o quê? Risco físico, né? Quando a gente faz o esforço repetitivo. Risco biológico, pode entrar na categoria as dermatoses, né? Ocupacionais. E agora a gente vai entender um pouquinho como acontece esse programa de ações, né, que vão gerenciar, que vão monitorar a saúde do trabalhador dentro do laboratório, que eu falei que seria 2 programas, o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, e o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Então, a gente tem aí que os objetivos da segurança e saúde do trabalho é preservar a saúde dos trabalhadores no meio ambiente, ou nos ambientes do trabalho, ok? Então, nós temos o PCMOS, que é estabelecido lá pela NR07, né? NR07, que a gente viu que são normas regulatórias, né? 07. Então, o que é o PCMOS, né? Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional é um dos programas legais estabelecidos por quem? Pela CLT.
regidos pela norma regulatória 07, que tem o objetivo, aí, olha aí, de cuidar da saúde ocupacional dos trabalhadores. Então, o PCMSO tem o objetivo de cuidar da saúde ocupacional dos trabalhadores. Então, ele é que faz esse monitoramento, né, da saúde do trabalhador. É por meio desse programa, né, que são fornecidos os exames admissionais, demissionais e os outros demais exames periódicos que possam vir a ocorrer, além de outras diversas ações possíveis para garantir um ambiente de trabalho saudável. Então, quando você faz, né, um exame admissional, né, quando você vai ser empregado, né, você é encaminhado para o médico do trabalho. Primeiro você faz alguns exames, né? Após a liberação desses exames, você vai levar ao médico do trabalho, né, para esse exame admissional para verificar, o médico do trabalho vai verificar se você está apto àquele trabalho, né? E aí sim você é liberado. Assim como você faz um ano no seu emprego, você tem os exames periódicos, né? Que é a mesma coisa, né? Você faz determinados exames e aí você encaminha esses exames para o médico do trabalho para ver se você continua, né, apto a exercer aquele trabalho. E só depois você é liberado para continuar naquela função. Então, quem é responsável por isso é o PCMSO. E para que o PCMSO serve? Ó? Segundo a NR07, esse programa deverá ter o caráter de prevenção, né? Ele vai prevenir contra possíveis doenças que você pode vir a ter. Como, por exemplo, uma ler. O médico do trabalho vai lá e vai te examinar para ver se você está com alguma lesão, né? Esse é o tipo de prevenção que o programa é destinado a fazer. Rastreamento de diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados aos trabalhos, inclusive de natureza subclínica, além de constatação da existência de casos de doenças profissionais, né? Ou danos irreversíveis à saúde do trabalhador. Então, é ele que vai fazer essa investigação, né? Através dos exames, dessas ações. Além disso, a NR também dispõe sobre exames médicos obrigatórios, né? Que a gente já falou aqui. E aí eu trago uma lista maior, que é o primeiro admissional, periódico, exame de retorno ao trabalho, que é quando a pessoa tira uma licença de trabalho ou se acidenta por motivo de acidente, tira a licença, né? E na hora de voltar, ela faz o exame de retorno ao trabalho para ver se ela está apta a voltar, né? Naquele momento. E também tem o exame de mudança de função, por exemplo, você é da secretaria, mas aí você vai mudar de função, vamos dizer que você fez um curso, né, de técnico em enfermagem, vamos dizer, por exemplo, e aí você vai mudar da secretaria para a coleta, né? Nesse momento, é obrigatório você fazer o exame, né? E no caso vai ser o exame de mudança de função. E por fim, o exame demissional, que esse exame ninguém quer fazer, né? Enfim. Aí temos aqui. Agora, falar do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é o PPRA. Ele é previsto na NR9, né? E visa a manutenção da saúde do trabalhador e
o controle dos riscos que o ambiente de trabalho possa oferecer aos trabalhadores. Então, o PCMSO faz a investigação e prevenção, e o PPRA faz a manutenção e controle do risco do ambiente, ou seja, eu vou olhar esse ambiente de trabalho aqui e vou ver onde esse ambiente pode ocorrer um risco desse trabalhador se acidentar. Por exemplo, um piso molhado, um, um reagente mal armazenado, esse tipo de trabalho que o PPRA ele vai se incumbir de fazer. Então, a função do PPRA é identificar quais riscos que os trabalhadores estejam expostos e definir ações que os previnam contra esses riscos, como indicar o uso de equipamentos de proteção. Olha só, exemplo, está em um ambiente que o nível de volatilidade, ou seja, a quantidade de formol no ar, ele está elevado demais, né? Por exemplo, não tem condição de colocar um exaustor melhor. Então, o PPRL vai dizer, olha, tu está usando uma máscara cirúrgica, né? Mas aqui não dá, para esse ambiente não dá para te usar máscara cirúrgica, tu tem que usar outro tipo de máscara. Então, aí ela vai te passar uma máscara de carvão, que é uma máscara que dá maior proteção, ok? Então, o PPR é realizado por um técnico ou engenheiro de segurança do trabalho, né? Membro do SESMIT, lá, Serviço Especializado de Engenharia e Segurança da Medicina do Trabalho. E sua preocupação deve ser o controle dos riscos presentes ali no ambiente. Nós vimos ali os exames, os exames, né? Demissional, periódico, admissional. E dentro desses exames, né, é liberado o quê? O atestado de saúde ocupacional, que é o ASO. Não te falei que o médico do trabalho ele vai te liberar para te executar a tua função? E qual o documento que vai comprovar essa liberação? É o atestado de saúde ocupacional, o ASO. Então, é uma declaração médica emitida com o objetivo de atestar que o trabalhador está apto a realizar a função para a qual foi contratado. Atesta a capacidade laboral do funcionário, ou seja, ele atesta a capacidade daquele trabalhador ter condições de exercer aquela atividade. Esse acompanhamento, né, dos trabalhadores é feito desde a sua contratação, né, como a gente viu nos exames, até a sua demissão, a fim de garantir que as funções não sejam causadas, não sejam estejam causando danos à sua integridade. É o que eu falei antes, ó, integridade física, mental e emocional. Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui de uma colega minha, dentro do laboratório. Ela tinha, acho que, 10, 15 anos trabalhando na histologia, na histopatologia. Desde o início, quando ela trabalhou, ela tinha um histórico, né? Histórico desses exames. De capacidade funcional, né? Só que um tempo, né? Com o tempo, ela foi adquirindo uma dor no nervo, no punho, né?
que exatamente ela foi diagnosticada com síndrome do punho do carpo. E aí, né, a gente teria condição de investigar se essa aquisição dessa doença teve a ver com a atividade laboral dela. Será que lá no início, quando ela entrou, ela já tinha essa propensão, pelo menos, de adquirir essa doença, né? E nos exames admissionais, será que ela não se... Qual foi o momento que ela começou a se queixar dessas dores, né, no pulso? Então, a gente tem que pensar nisso. Será que teve relação a dor que ela sentiu no pulso com o trabalho que ela estava executando, né? Então, esses exames, né? Esses programas, eles têm essa função, né? De fazer essa investigação exatamente para verificar se aquelas funções que aquele trabalhador está exercendo não estão causando danos aí a sua integridade física, como a gente viu, mental ou até emocional. Falando mais do ASO, né? No caso de exames periódicos, o ASO emitido por exames periódicos, né? Tem naquela lista de exames, admissional, demissional, tem o exame periódico. No caso do ASO emitido por exame periódico, alguns exames podem ser solicitados. Por exemplo, a espirrometria, teste que mede a capacidade respiratória feito em trabalhadores expostos à poeira tóxica. Esse teste é um bom teste para ser realizado, por exemplo, para quem trabalha em histotecnologia, na verdade, porque a gente está ali aspirando, né? Aspirando ali solventes, né? Que podem ser tóxicos, né? E também produtos tóxicos, pode se tornar tóxicos, prejudicial à nossa saúde. Então, espirrometria pode ser um bom exame para ser pedido no nosso ASO, nosso periódico, né? Da nossa área de atuação aqui, que é a histotecnologia, né? Audiometria, teste de audição feito por trabalhadores expostos a ruídos extensos. Raio-X de tórax, também muito utilizado em trabalhadores expostos a produtos tóxicos para diagnosticar doenças como pneumonia e tuberculose. Também é um bom exame para ser realizado para quem trabalha em laboratório de histopatologia. Eletrocardiograma, exame que avalia o coração, órgão vital e que se manifesta qualquer problema pode comprometer as atividades cotidianas, incluindo o trabalho. Aqui eu trouxe alguns exames, né? Mas também temos exames bioquímicos, né? Exames de sangue, onde o médico pede TGO, TGP, os exames de sangue, exames de parasitológicos, exame de urina, né? Esses outros exames compõem lá, né, a lista de exames do periódico, mas esses aqui, como eu falei, esses dois, espirrometria e o de raio-x, também podem estar incluídos nesse rol, né, de exames que podem ser pedidos para nós da área da histopatologia. Bom, um outro exame que pode ser pedido, além desses que eu falei, né, bioquímico,
é o exame de monitoramento da intoxicação por xilol, né? Você vê que o xilol, como eu falei, lá nos solventes orgânicos, o xilol ele pode penetrar no teu organismo pela via respiratória ou pela via cutânea, né? Bora conhecer mais do xilol aqui. Eu vou falar mais do xilol no nosso treinamento de FISPIC. A gente vai conhecer um pouquinho dele aqui agora. Olha, o xilol, né, é um solvente orgânico, líquido, volátil, ou seja, ele evapora, né? Volátil, volatilidade e evaporação. Incolor, inflamável, nocivo e derivado do petróleo. É um hidrocarboneto aromático. Pela RN9, né? NR9, né? Norma Regulatória número 9, ele é classificado como um produto de fator de risco ambiental, ou seja, é um produto que pode causar males ao meio ambiente. Então, ele não pode ser jogado, por exemplo, diretamente na pia, né? Não pode ser descartado na pia. Ah, já usei, ele está saturado, não dá mais para usar, vou jogar na pia. Não pode fazer isso. Por quê? Pela RN9, o xilol ele tem um fator de risco ambiental, ele causa mais ao meio ambiente. Então, não pode jogar no esgoto direto. Se o teu esgoto não tiver tratamento bioquímico, ele não pode ser jogado no esgoto direto. Como é feito? Ele é descartado, né, num recipiente adequado para descarte, e aí é chamado uma empresa especializada em descarte desses produtos químicos e biológicos. É esse a forma correta de descartar esse tipo de material. Pela RN15, né, ele tem um grau médio de insalubridade, né? A gente sabe que os ambientes insalubres, eles têm eles recebem uma classificação de risco, né, de insalubridade. O grau baixo, grau médio e grau alto. O grau baixo é 10%. Então, a pessoa vai receber 10% do salário base. Quando o grau é médio, é 20%. E quando o grau é alto, é ali 40%. Então, pela RN15, o grau de salubridade é médio. E os limites de tolerância? Para o xilol, porque assim, como falei, o xilol ele fica disperso no ar. Ele é volátil, ele evapora, então ele fica disperso no ar. Então, na medição, ele tem que ter até 78 ppm. O que seria 78 ppm? Seriam partes de vapor ou gás por milhão de partes de ar contaminado. Então, seria isso. Essa medição. 78 ppm, parte de valor de gás, de vapor ou gás, por milhão de partes de ar contaminado. Ou 340 miligramas por centímetro cúbico de ar. 340 miligramas por centímetro cúbico de ar em 48 horas por semana, naquela semana, entendeu? 48 horas vai dar 2 dias, né? Então, se a gente fizer uma medição em 2 dias, naquela semana, e der esse valor, ultrapassar esse valor, tem que dar pelo menos esse valor aqui, ó, até esse valor, né? 340 miligramas por metro cúbico de ar. E aí tem alguns aparelhos que fazem essa medição no ar.
Existem alguns aparelhos que fazem essa medição no ar, que podem ser usados. Mas existe hoje um método bioquímico para fazer esse monitoramento. E a gente vai conhecer agora. Olha, então, o indicador bioquímico é ácido metil hipúrico, né? O ácido metil hipúrico, ele está presente na amostra de urina e tem o valor